Olá, neste momento nós chegamos no terceiro capítulo do livro, Redes de Atenção à Saúde. E neste capítulo 3, ele vai discutir os dois modelos de atenção à saúde. Os modelos de atenção à saúde das condições agudas e das condições crônicas. E como que este capítulo está organizado? Ele vem dizer, o capítulo 3, ele desenvolve o terceiro elemento constitutivo das RAS, que são os modelos de atenção à saúde. Então ele vai tratar os modelos de atenção às condições agudas e às condições crônicas. Então, pela sua complexidade, ele vai aprofundar a discussão sobre os modelos de atenção crônica a partir de um modelo seminal. O modelo de atenção crônica que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que apresenta, segundo ele, evidências bem robustas de resultados econômicos e também sanitários que foram favoráveis quando aplicado em países, tanto países desenvolvidos quanto países também. E aí, ele propõe, com base no modelo de atenção crônica, um modelo de atenção às condições crônicas para ser utilizado no SUS, articulado com o modelo de determinação social de dois autores que englobam 5 níveis de intervenção. O primeiro nível, as intervenções de promoção sobre os determinantes distais e intermediários da saúde em relação com a população total adstrita à rede. O segundo nível, as intervenções de prevenção das condições sobre os determinantes proximais de comportamento e estilos de vida, relativos às subpopulações em situação de risco ligados aos comportamentos e aos estilos de vida. E aí aqui eu queria abrir um parêntese para falar um pouco sobre esses determinantes aí, que foi colocado, os distais, intermediários e os proximais. Os determinantes proximais, eles são representados pelas categorias operacionais relativas ao indivíduo, como idade, sexo e fatores que são hereditários. Os determinantes que são intermediários, eles compreendem categorias operacionais de estilo de vida e redes sociais, comunitárias e saúde, e os determinantes distais, esse aqui, o que está colocado aqui, distais, eles abrangem as condições de vida e de trabalho, como escolaridade, ambiente de trabalho, fonte de renda, saneamento básico, cultura, habitação e serviços sociais. E as condições também socioeconômicas e culturais e também ambientais gerais, ok? E os terceiro, quarto e quinto níveis, as intervenções de gestão da clínica sobre as subpopulações com condições de saúde estabelecidas, estratificadas por riscos. Esse capítulo ele vai detalhar os níveis 1 e 2 do modelo de atenção às condições crônicas ligados à promoção de saúde e à prevenção das condições de saúde. E aí ele traz os dois modelos, os modelos de atenção às condições agudas e às condições crônicas. Os modelos de atenção às condições agudas, aí ele vai trazendo a reflexão, Os modelos de atenção às condições agudas prestam-se também à organização, e aí ele qualifica isso, diz que é importante, para a organização das respostas dos sistemas de atenção aos eventos agudos decorrentes de agudizações das condições crônicas. O objetivo, segundo ele, de um modelo de atenção às condições agudas é identificar no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a gravidade de uma pessoa em situação de urgência ou emergência e, para isso, definir o ponto de atenção adequado, ou seja, a intervenção adequada para aquela situação, considerando-se como variável crítica o tempo de atenção requerida pelo risco classificado, ou seja, o tempo que precisa atuar diante daquela situação identificada. E isso, segundo ele, vai implicar em adotar um modelo de triagem de risco,
nas redes de atenção às urgências e às emergências. Os modelos, né, segundo ele, de triagem em urgência e emergência apresentam grande variação de acordo com as várias experiências, né, mas têm em comum, né, entre esses modelos a triagem de riscos. Segundo ele, há modelos que utilizam de 2 a 5 níveis de gravidade, segundo os mais aceitos, né? O sistema de Manchester, né, que inclusive é muito utilizado no Brasil, é o mais utilizado no Brasil, né, foi criado pelo grupo de triagem de Manchester em 94 com o objetivo de definir um consenso entre médicos e enfermeiros na ferramenta de classificação de risco para os serviços de urgência e de emergência. Os protocolos existentes possuíam nomenclaturas, definições e tempos para avaliação médica muito diferentes, muito distintos uns dos outros, né? A ideia, né, desse grupo de triagem foi desenvolver uma nomenclatura e definições que fossem comuns, com uma sólida metodologia operacional, né, uma forma fácil metodologicamente de operacionalizar, programas de formação e um guia também de auditoria deste processo. Então, está aqui, né, a classificação de risco, né, do sistema Manchester, né? Número 1, quando é emergente, vermelho, o tempo, né, de atendimento ele tem que ser 0, é de imediato. O 2, quando é muito urgente, é laranja, né? Então, o tempo em minutos, até 10 minutos para atender. O urgente, que é o amarelo, até 60 minutos para atender. Pouco urgente, que é o verde, 120 minutos, né? 2 horas. E o não urgente, ele é azul, até 240 minutos. E aí ele segue falando que essa metodologia, né, de classificação de risco, ela envolve passos, né? E os passos são prioridade e gestão, né? Ou seja, a definição da prioridade clínica que faz ao reunir informações necessárias para classificar a pessoa usuária numa das 5 categorias definidas. Então, a gestão da clínica da pessoa usuária requer que se compreendam suas reais necessidades, né, no campo da prioridade e da gestão daquele momento. Uma outra metodologia, né, um outro passo, é a auditoria. Então, significa uma sólida auditoria que é essencial para a avaliação de qualquer metodologia normatizada, né, com normas, com procedimentos, para que se avalie a reprodutibilidade entre profissionais e também entre os serviços. Outro passo, né, a tomada de decisões. Uma boa avaliação clínica de uma pessoa usuária requer raciocínio, intuição, conhecimento e aptidão profissional. Então, no caso da tomada de decisão, utiliza 5 passos. Né, a identificação do problema, né, a obtenção de dados da pessoa usuária, acompanhante ou profissional, para escolha do fluxograma de apresentação. São 50 fluxogramas para situações habituais que contemplam agravos clínicos, trauma, ferimentos, crianças e comportamento anormal. A obtenção e análise das informações relacionadas à solução. Então, procura do discriminador através de perguntas estruturadas. Então, faz um conjunto de perguntas, né, na obtenção dessas análises das informações. Após recolher o fluxograma, o profissional deve analisar os discriminadores para definir a prioridade, né, a partir das perguntas que são estruturadas. A avaliação das alternativas e escolha de uma delas para a implementação. Então, o fluxograma de apresentação fornece uma ordenação do processo de raciocínio para a tomada de decisões. Existem discriminadores gerais, né? Exemplo, dor aguda, e específicos, exemplo, dor pleurítica. E todos possuem sua definição num dicionário próprio, né, da saúde.
Implementação da alternativa selecionada, ou seja, definiu a alternativa e aí implementa, que significa seleção de uma das 5 categorias através dos discriminantes gerais ou específicos compatível com o quadro da pessoa em entendimento. Outro passo, monitoramento do processo e avaliação dos resultados, né, dessa intervenção. Deve ser feita entre profissionais e entre serviços para assegurar confiabilidade e reprodutibilidade fundamentais nos dados para pesquisas e planejamentos. As diferenças entre as redes de atenção às condições crônicas e as agudas estão no papel, né, que exerce a atenção primária à saúde e na forma de regulação, né, ou seja, de regulação, seja de acesso e seja regulação de sistema que está colocado para os modelos de atenção. Então, nas redes de atenção às condições crônicas, a atenção primária à saúde é um ponto de atenção à saúde e constitui também o centro de comunicação, exercitando a função de regulação, ou seja, quem regula, né, as redes de atenção, a regulação está a cargo da atenção primária à saúde. Nas redes de atenção às urgências e emergências, a atenção primária ela se desloca do centro para constituir um importante ponto de atenção à saúde, mas sem cumprir a função de coordenação dos fluxos e contrafluxos dessa rede. Ou seja, ela desloca, né, do centro e deixa, né, a urgência e emergência entrar, mas ela não sai da coordenação dos fluxos e dos contrafluxos. Ela ainda tem centralidade nessa coordenação. Nesse caso, a regulação deve ser feita por um complexo regulador com o médico na ponta do sistema. Então, assim, leva em consideração a função, né, de um generalista, né, a função de um médico regulador. Não faz sentido numa situação, né, e vem destacar por que isso, né? Porque não faz sentido numa situação de emergência maior, como um infarto, né, agudo do miocárdio, transitar as pessoas pela atenção primária, porque isso implicaria perder muito tempo, né, para atenção à saúde daquela pessoa, inclusive ela podia morrer. E aí ele apresenta graficamente, né, como que funciona tanto as redes de atenção às condições agudas e às condições crônicas. No caso das condições agudas, existe um complexo regulador, né? E a atenção primária ela está deslocada, tá vendo? Ela está do lado de fora aqui, né, da coordenação desse processo. E a atenção primária à saúde, no caso das condições crônicas, então ela tem centralidade, né? E ela que coordena todo o processo. E aqui a gente entra num ponto, vamos dizer assim, alto, né, da discussão que o professor traz. Esse pesquisador, né, ele vem fazer uma discussão sobre os modelos de atenção às condições crônicas, né? E aí, por fim, para ele também apresentar uma proposta, né, baseada nestes modelos, e aí que a gente vai discutindo, né, mais à frente. Então, ele vem trazer três pontos aqui, né? O modelo de atenção crônica, né, do McCall Instituto, né? As releituras do modelo de atenção crônica em diversos países do mundo que ele faz e o modelo de pirâmide de riscos. Então, o modelo seminal que ele falou, né, desde o início, que ele utiliza como base, né, para a interpretação e também para a construção da proposta dele para, né, um modelo para atenção às condições crônicas, é esse aqui, né? Então, segundo ele, né, aqui, né, esse modelo seminal ele traz, olha, os recursos da comunidade que estão envolvidos, né, um sistema de atenção à saúde organizado, né, e a organização da atenção, ela se vincula ao autocuidado, vou marcar aqui, ó, ao autocuidado,
ao desenho do sistema de prestação de serviços, ao suporte às decisões, sistema de informação clínica, ou seja, tudo dentro deste elo, né, em articulação com os recursos da comunidade. E aí existem interações produtivas, né, neste complexo aqui, né, nesse sistema de atenção à saúde. E aí, ou seja, a equipe de saúde ela é proativa e preparada, e as pessoas usuárias elas são, né, ativas e informadas. Então há uma troca de interações produtivas o tempo todo entre esses sujeitos que resulta, né, que traz resultados clínicos e funcionais. Então essa é a lógica que ele traz, né? A partir disso, ele vem trazendo as evidências, né, positivas que este modelo de seminal ele traz. Então, quais são as evidências, né? Efeito sinérgico positivo quando os diferentes componentes do modelo eles são combinados, quando há essa combinação. Maior satisfação das pessoas usuárias, maior satisfação das equipes, melhores resultados clínicos e, quando aplicado como parte de um programa, né, de gestão da condição de saúde, ele melhora a qualidade da atenção. E outro ponto também que ele é muito efetivo na atenção a portadores de asma, depressão, diabetes e insuficiência cardíaca. E aí, por que? E aí ele vai trazendo isso, né? Por que, então, a gente adotar um modelo de atenção às condições crônicas, né? Um MAC, para o SUS? Aí ele vai trazendo as respostas. Ó. Porque o SUS é um sistema público universal com responsabilidades claras sobre territórios e populações. Ou seja, ele é universal, se ele é universal, ele é para todo mundo, né? Porque o modelo do SUS deve incorporar intervenções sobre os determinantes sociais intermediários e distais. É um modelo expandido, porque as intervenções sobre as condições de saúde estabelecidas devem ser feitas por subpopulações estratificadas por risco e por meio de tecnologias de gestão da clínica. Então aqui ele apresenta um modelo, né, de pirâmide de riscos para atendimento às condições de saúde, né? Então, a proposta, né, que vem feita, né, que é apresentada por essa pirâmide de risco, ela discute o seguinte, que a maior atenção ela deve estar ancorada no autocuidado, né? Então, assim, ela deve estar ancorada diretamente, né? Ou seja, gastar mais energia no autocuidado apoiado, né? Então, neste nível, entre 70% e 80% das pessoas, né, com condições mais simples devem ser acompanhadas. E aí, no segundo nível, a gestão da condição de saúde, aqui, né, neste nível, teria que ser entre 20% e 30% de pessoas com condições um pouco mais complexas. E, para funcionar, teria que no terceiro nível, só entre 1% a 5% das pessoas com condições altamente complexas e que precisaria fazer a gestão do caso, né? Então aqui, se você coloca mais energia na dimensão do autocuidado, você melhora, né, as condições para não chegar um número muito alto de pessoas, né, para ser atendida no terceiro nível. Então, ele coloca que, aí ele vem trazendo, ó, quais são as evidências que trazem, né, de operar dessa forma. Melhora a qualidade de vida das pessoas, reduz as internações hospitalares, reduz as taxas de permanência nos hospitais, melhora a situação dos fatores de risco associados aos comportamentos e aos estilos de vida, reduz os custos da atenção à saúde. Então, nesse modelo de pirâmide, né? Então, e aí agora ele traz um outro modelo, que é o modelo de determinação social destes dois autores, né? E este modelo,
ele trabalha da seguinte forma, né? Os fatores, né? Aqui embaixo na base tem os fatores, né? Como idade, sexo e outros fatores que são hereditários. E aí, ou seja, ele leva em consideração o estilo de vida dos indivíduos, leva em consideração as redes sociais e comunitárias que estão sobre esses sujeitos, e aí num outro nível, né? Que não é nível, mas num outro complexo, as produções agrícola e de alimentos, ou seja, que afeta nos processos, no estilo de vida dos indivíduos, nas redes comunitárias e nas redes sociais, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, né, levando em consideração os determinantes sociais e as condições desses sujeitos, desemprego, água e esgoto, né, acesso à água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. Então, e leva também em consideração, né, com a questão dos determinantes sociais, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, e aí o autor, né, a partir desses três modelos, ele apresenta uma proposta de modelo, né, de atenção às condições crônicas para o Brasil, né, para o SUS. Então ele usa, né, aqui neste campo as ações que devem ser observadas em relação a da pirâmide, né, dos níveis, esse que ele chamou de modelo seminal e este outro modelo que leva em condições em relação aos condicionantes e determinantes sociais, né? Então, ele trabalha da seguinte forma, né? São 5 níveis, e esses 5 níveis são as intervenções de promoção da saúde, no segundo nível, intervenções de prevenção das condições de saúde, gestão da condição de saúde, né, no nível, né, no nível 4, e no nível 5, a gestão do caso. Bem, então como que ele trabalha, né? No nível 1, né, de intervenções e promoção da saúde, leva em consideração os determinantes sociais e os determinantes intermediários em relação ao conjunto da população, né, a população total. No segundo nível, leva em consideração que a subpopulação, com fatores de riscos ligados a comportamentos e estilos de vida, articulados aos determinantes sociais da saúde proximais, e aí caracterizando um conjunto de intervenções de prevenção. E aí, isso aqui, esse tracejado que ele faz aqui, é importante porque em todo este processo, a relação do autocuidado, né, e a atenção profissional, ela tem que perpassar, né, transversalmente todos esses níveis. Tanto o autocuidado, né, a relação do autocuidado com o usuário, mas também a atenção profissional. Então, e no nível 3, né, gestão da condição de saúde, ele articula aqui, deste lado, deste modelo, né, de atenção às condições crônicas, o nível 3, 4 e 5. O 3, 4 e 5 leva em consideração os determinantes individuais com condição de saúde e ou fator de risco biopsicológico estabelecido. E, do outro lado, né, leva em consideração, no nível 3, articulando com todos esses, da gestão da condição de saúde e a gestão do caso, né, nos níveis mais que precisa de maior tecnologia, né, de atenção. Então, subpopulação com condição crônica simples ou com fator de risco biopsicológico. Então, no nível 3, você ainda tem condições de fazer a gestão, né, de situação de condição crônica que é mais simples. Aí, só que no nível 4 é uma condição, né, mais crônica, né, mais complexa, do caso, né, da atenção às condições crônicas. E por fim, né, no nível maior, no nível menor, né, mais alto, mas é um nível que deveria, e aí é importante colocar que ele coloca esse, né, triangular aqui, mas, ou seja, a lógica que ele impõe, né, que ele traz como contribuição, é de que o nível 1 ele tem que ser maior, né, na atenção primária
a saúde de coordenação e de envidar, né, maiores esforços para que no nível 5 chegue um número muito menor de casos, né, para fazer a gestão de casos. Então, subpopulação com condição crônica muito complexa, então que tem que, né, colocar energia institucional para isso, mas deveria ser mais, vamos dizer assim, com menor número de casos, mas tem que existir, né? E todos levando em consideração os determinantes sociais individuais com condição de saúde e o fator de risco biopsicológico estabelecido. Então, escute, né, este podcast que eu vou, né, que você vai ter mais informações sobre essa proposta que ele traz. Então, o que ele traz como contribuição, vamos dizer assim, para pensar, né, uma lógica de um modelo de atenção às condições crônicas, né? E o que leva em consideração, né? Os determinantes intermediários, né? As intervenções da promoção de saúde. E aí vendo, né, este complexo, né, e vendo este modelo de atenção às condições crônicas de outra forma, né? Dos determinantes intermediários. Ação social, educação, emprego e renda, habitação, meio ambiente, saneamento, segurança, infraestrutura e outros, que requerem intervenção na promoção da saúde, que são os determinantes intermediários que influenciam nas condições de saúde. E os determinantes proximais, o que significa isso? Né, que requer, no segundo nível, né, intervenções de prevenção das condições de saúde. Dieta inadequada, estresse, inatividade física, tabagismo, uso excessivo de drogas e outros. E aí, ou seja, nos outros níveis de intervenção de vigilância e clínicas de fatores de risco individuais, biopsicológicos modificáveis. Então, são determinantes que são individuais, não identificáveis, não modificáveis, né? Idade, sexo, né? Ciclo de vida, né? Idade, ciclo de vida, hereditariedade, modificáveis, né? Hereditariedade modificáveis, alteração de colesterol, depressão, hipertensão arterial, lesões pré-clínicas, nível glicêmico alterado, né? Diabetes, sobrepeso ou obesidade e outros. E o que requer também intervenções sobre as condições crônicas, né? Mais complexas. Então, a condição crônica, quando ela já está estabelecida, né? Gestação, parto e puerpério, né? Puericultura, ebicultura, senicultura, né? Criança, adolescente e idoso, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, doença respiratória crônica, diabetes, hanseníase, HIV, AIDS, tuberculose e outras. Então, os resultados disso é o quê? Condição crônica controlada, condição crônica ou não controlada, incapacidade funcional ou até mesmo morte, né? Então, o não tratamento, né, não utilizar essa proposta de atenção às condições crônicas pode, né, levar, né, a condição crônica que não é controlada, né, ou incapacidade funcional ou até mesmo morte. Mas também isso pode gerar pontos positivos, que é condição crônica controlada, por exemplo, diabetes controlado, que não precisa de ter intervenções com maior tecnologia, né, por exemplo, de amputações e outros casos. Então, o autocuidado e a atenção profissional pode melhorar muito, né, o processo, né, de atenção às condições crônicas. E aí, por que, né, dessa apresentação? Porque para dar ênfase nisso, né, de que ele dá muita ênfase no livro sobre as relações entre o autocuidado apoiado, né, ou seja, onde a equipe de saúde acompanha, né, e dá orientações para que o usuário da saúde possa se autocuidar, né, e com acompanhamento e o cuidado, né, em articulação com o cuidado profissional. Então, que isso perpassa nos níveis, né, de atenção às condições crônicas. Então,
O que ele traz, né, como reflexão? Que a crise de um sistema fragmentado de atenção à saúde no plano micro da clínica, né, a falência do sistema centrado na consulta médica de curta duração. Então ele faz um debate aqui de que o sistema fragmentado, ele não tem um acompanhamento direto, né, do profissional, dos profissionais e principalmente de uma equipe multiprofissional, mas está mais vinculada a um atendimento imediato, né, um atendimento micro de clínica, né, e de curta duração. Então olha só os dados que ele traz, né? Apenas 50% das intervenções médicas na atenção primária à saúde são sustentados por evidência científica. Olha só, 50% das pessoas deixaram as consultas sem compreender o que os médicos lhe disseram. Então, ou seja, curta duração, eles não entendem o que os médicos prescreveram, né? 50% das pessoas compreenderam de forma equivocada as orientações recebidas dos médicos. 50% das pessoas não foram capazes de entender as prescrições de medicamentos. O médico, né, e aí um outro dado que ele traz, que o médico, né, com esse autor aqui traz, que o médico ele interrompe o paciente 23 segundos depois do início da sua fala. Então, ou seja, o usuário começa a falar, ele já é interrompido neste modelo fragmentado, né, e falido que ele coloca, né, de consultas num plano de atenção somente às condições agudas. Estimou-se que um médico, para um painel de 2.500 pessoas, gastaria, olha só, 2.500 pessoas gastariam entre 7 horas, né, 7,4 horas por dia para promover todos os serviços preventivos e mais de 10 horas dia para promover os cuidados das condições crônicas não agudizadas. Então, é uma falência, né, uma crise deste modelo de fato. E aí, ele vem trazendo que o modelo de atenção às condições crônicas e as mudanças que são necessárias na clínica da atenção primária à saúde. Então ele vem falando que é o seguinte, olha, para fazer essa transição, o que precisa? Da atenção prescritiva e centrada na doença para a atenção colaborativa e centrada na pessoa. Da atenção centrada no indivíduo para a atenção centrada na família. O equilíbrio, né, tem que ter o equilíbrio entre a atenção à demanda espontânea e a atenção programada. Da atenção uniprofissional para a atenção multiprofissional. A introdução de novas formas de atenção. O estabelecimento de novas formas de relação entre a atenção primária à saúde e a atenção ambulatorial especializada. O equilíbrio entre a atenção presencial e a atenção não presencial. E, por fim, o fortalecimento das ações de autocuidado, que é um ponto alto do debate que ele traz. Então ficamos por aqui no capítulo 3.